curso do Saber Direito desta semana é sobre direito civil. Você vai reforçar os seus conhecimentos sobre direito de família, com os temas responsabilidade civil nas relações familiares, regime de bens, guarda de filhos e alimentos. As aulas são com a professora Larissa Kimmel. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Saber Direito aqui na TV Justiça, no nosso curso Questões Polêmicas no Direito de Família. O meu nome é Larissa Kimmel, eu sou advogada natural de Panambi, interior do Rio Grande do Sul, mas hoje eu moro na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. É lá onde eu presto os meus serviços à comunidade, principalmente nessa área de direito de família, sucessões. Também sou mestre em administração de empresas pela Universidade do Vale, do Itajaí, e também sou pós-graduanda em direito de família e sucessões pelo Instituto EBRAD. Também sou jornalista, professora de comunicação e oratória. É um prazer, uma alegria para mim muito grande poder estar aqui com vocês. Nós temos 5 aulas de direito de família, onde nós vamos falar sobre questões polêmicas referentes ao direito de família. Na primeira aula, nós vamos falar do conceito família e sua evolução no decorrer dos anos. Algumas peculiaridades com relação ao casamento, à união estável. Na segunda aula, nós vamos falar sobre os regimes de bens. Questões polêmicas também referentes a isso. Na terceira aula, um assunto que está bastante curioso e em evidência hoje, que está relacionado à responsabilidade civil no direito de família, nas relações familiares. Então, eu vou trazer algumas jurisprudências, debater com vocês se é possível dano moral no caso de abandono afetivo, no caso de alienação parental, entre os cônjuges. Na quarta aula, nós vamos falar sobre alimentos. Então, algumas questões curiosas também sobre os alimentos. E, por fim, porém não menos importante, nós vamos falar sobre a guarda. O Instituto da Guarda, guarda compartilhada, guarda unilateral, com quem que fica a criança, como que isso tem que funcionar, algo extremamente interessante também para vocês. Preparei esse curso com muito carinho e eu quero começar a nossa primeira aula fazendo uma reflexão sobre o que vem primeiro, o casamento ou a família? É a família que faz o casamento ou é o casamento que faz a família? Pessoal, sempre de praxe eu vou trazer onde se encontra a matéria que eu vou abordar em sala de aula e nós vamos falar muito da Constituição Federal, do nosso artigo 226, que fala que a família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então, na nossa Carta Magna, nós vamos ter do artigo 226 até o artigo 230, normas regulamentadoras. Pessoal, hoje em dia, nós temos a família, ela pode ser constituída por uma pluralidade de entidades. Então, nós temos a família que é constituída pela união estável, nós temos a família que é constituída pelo casamento, nós temos a família homoafetiva, que também já foi autorizada no nosso ordenamento jurídico. Temos questões polêmicas referentes à família simultânea, embora seja tratada ainda pelo nosso Código Civil como concubinato, mas tem algumas posições jurisprudenciais que não fecham mais os olhos para essa situação que sempre aconteceu na nossa sociedade. Temos as famílias monoparentais, que são aquelas famílias formadas apenas por um pai ou só por uma mãe que tem o seu filho. Enfim, diversas famílias que acabam tendo legitimidade no nosso ordenamento jurídico. Mas nem sempre foi assim. Se nós pegarmos a nossa primeira Constituição Federal, lá em 1824, o casamento era a única forma legítima de você constituir uma família.
e você tinha que se casar na Igreja Católica. Ou seja, se você frequentava outro tipo de culto religioso e queria se casar por outro culto religioso, não era permitido, não era considerado legítimo pelo Estado essa família. Então, tinha muitas pessoas, inclusive, que acabavam se batizando na Igreja Católica para ter uma família legítima. E essa situação só mudou depois de 1861, se não me falha a memória, quando nós tivemos uma nova lei que determinou que era autorizado o casamento entre outras instituições religiosas. Então, as pessoas já poderiam se casar em outras igrejas e também já era considerado legítimo. E também tinha a questão que os católicos já poderiam se casar com frequentadores de outras igrejas, que também era considerado legítimo. Mas somente após a promulgação da República é que a igreja acabou se separando do Estado, e aí nós tivemos o casamento civil como a única forma de se casar e ter legitimidade no Estado. Para você, então, tinha que se casar no civil para ter legitimidade a sua família perante o ordenamento jurídico, perante o Estado. Se nós pararmos para avaliar também, lá no Código de 1916, nós não tínhamos o direito de família. Nós tínhamos o direito do casamento. Olha só que coisa interessante, gente. E no decorrer dos anos, o divórcio, para vocês terem ideia, só foi autorizado a partir da emenda constitucional número 9, que determinou que era possível se divorciar, dissolver o vínculo conjugal, matrimonial entre os cônjuges. Antes disso, era possível somente o desquite, ou seja, as pessoas elas não podiam se divorciar. Elas continuavam, elas acabavam somente dissolvendo o vínculo conjugal, mas elas continuavam com um vínculo matrimonial. O Estado considerava o casamento uma instituição indissolúvel no nosso ordenamento jurídico. E era bem complicado, por exemplo, para você querer um desquite. O consensual, no mínimo, você tinha que ter 2 anos para conseguir o desquite, para conseguir ter a dissolução desse vínculo conjugal. E se fosse litigioso, para vocês terem uma ideia, a mulher que perdia o processo litigioso, ela acabava perdendo o nome, perdendo o direito de usar o nome do marido. Além disso, ela perdia a guarda do filho. E se essa mulher não trabalhasse, ela ficava sem direito a alimentos, ou seja, ela morria de fome. Então, era uma instituição que tinha como o grande protagonista o homem, era uma instituição patriarcal, a mulher ficava mais na figura de coadjuvante, e além disso, ela não tinha nem o direito de construir, de ter uma empresa. Nós éramos relativamente incapazes, ou seja, nós não podíamos ter a nossa empresa sem a autorização dos nossos maridos. Isso só foi mudar depois com o Estatuto da Mulher Casada, em 1962, se eu não me engano, que aí a mulher passou a ter o direito de ter a sua empresa, de poder atuar e constituir negócios, e ter até mesmo a sua libertação econômica, através disso. Então, um pouquinho da história do casamento para ver como que evoluiu e antropologicamente acaba influenciando no nosso mundo atual. Vamos lá. Hoje em dia, essa realidade, como eu disse, ela acaba sendo bem diferente. Você vai lá no Código Civil, artigo 1511, e ele fala que o casamento estabelece comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Ou seja, o casamento, ele acontece, é um instrumento de realização pessoal, profissional
dos cônjuges. Sem isso, não tem por que se ter o casamento. É claro que vão ter momentos difíceis em que vai da maturidade de cada um, né, para conseguir superar esses momentos e continuar a sua trajetória. Mas o conceito hoje em dia de família está muito relacionado à família eudemonista, que é a família realmente que quer a comunhão plena, que quer a realização dos cônjuges, a realização do casal, a realização dos filhos. Então, ela acaba servindo como instrumento para as pessoas serem mais felizes e também superarem os problemas com mais facilidade, com mais tranquilidade. Então, um pouquinho da história do casamento para vocês. A Maria Helena Diniz, ela tem um conceito em que ela fala que o casamento é o vínculo jurídico entre o homem e a mulher livres, que se unem segundo as formalidades legais para obter o auxílio mútuo, material e espiritual, de modo que haja uma integração fisiopsíquica e a constituição de uma família. Então, você vê aqui no conceito da Maria Helena Diniz, ela ainda traz a diferenciação do homem e da mulher. Tem outros conceitos de doutrinadores que não trazem nem essa distinção, que colocam o casamento como a união de dois seres, considerando também a união homoafetiva. Bom, vamos continuar com o nosso assunto. Então, o casamento, pessoal, como eu disse, a finalidade dele hoje em dia é a família eudemonista, que é para a realização pessoal, profissional das pessoas, que elas se sintam bem, é uma comunhão plena, para que as pessoas possam mutuamente unir esforços, superar as dificuldades. Ele é um instrumento para essa realização. E tem algumas características. Eu pergunto para vocês, quais são as fases para você se casar? E como que funciona isso com relação à união estável? Então, tem duas fases, né? Eu imagino que muitos de vocês estejam me assistindo e já sejam casados. Mas vamos lá. Tem duas fases. A primeira fase é a fase da habilitação, que é quando você tem que levar a sua certidão de nascimento e provar que você não é casado. Eu não sou casado, não tem impedimentos legais que me impeçam de casar com aquela pessoa. Também depois nós vamos falar um pouquinho dos impedimentos. Então, eu tenho que verificar através da minha certidão de nascimento. Outra coisa importante, certidão de casamento, onde consta também que eu estou divorciado. Outra coisa importante que está relacionada a cada estado. Por exemplo, o estado de São Paulo, eu sei que você assina uma declaração somente, alegando que foi homologado a partilha do seu divórcio. Lá em Santa Catarina, não. Você tem que provar que foi feita a homologação desse divórcio. Por quê? Porque se não foi feita a homologação desse divórcio, você tem que casar no regime obrigatório de separação de bens. Então, tem essa questão que precisa ser observada. Posteriormente a isso, você levar a documentação, aí vai ter os proclamas, que são os editais, que ou é de interesse público, qualquer pessoa pode ir lá falar que as pessoas são impedidas de se casar, conforme os termos da lei, ou são suspensas de se casar também, conforme os termos da lei, mas uma vez que ninguém se manifeste com relação a isso, você ganha, então, o seu certificado de habilitação para o casamento. Uma vez que você tem esse certificado de habilitação para o casamento, você possui 90 dias para realizar a segunda fase, que é o ato da celebração. Então, quando é por espontânea, livre, espontânea vontade, as pessoas vão lá perante a autoridade dizer que querem se casar, né? Escolhem também os regimes de bens. Amanhã nós vamos estudar a importância de, por exemplo, fazer um pacto antinupcial, se você escolher o regime de bens de comunhão universal de bens ou de separação total de bens. Então, é importante você fazer esse pacto para que esses regimes sejam válidos. Enfim, tem essas questõezinhas que nós temos que observar, principalmente no ato de celebração do casamento, para que não haja algum problema de validade com relação a esse ato. Muito bem, essas são as características, essas são as fases do casamento. E outra coisa bem interessante também
está relacionada à capacidade matrimonial. Ou seja, quem que pode se casar, Larissa? Todo mundo pode se casar? Então, em 2015, tem a Lei da Inclusão do Deficiente Físico, né? Também conhecido, foi decretado a Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto do Deficiente, que também é conhecido como a Lei de Inclusão, no artigo 5º, né, baseado no artigo 5º, autorizando, inclusive, os deficientes mentais, intelectuais, esses deficientes a se casarem sem qualquer problema legal, desde que eles consigam manifestar a sua vontade em se casar, ou além de manifestar a sua vontade, tem um representante que possa fazer isso por eles. Então, isso não era autorizado antigamente. E nós temos também a questão da idade núbil. O que é idade núbil, Larissa? Idade núbil é a partir dos 16 anos de idade. Então, você tem que ter, no mínimo, 16 anos de idade. Antigamente era autorizado dos 14 aos 16, se não me falta a memória, que as mulheres que ficavam grávidas, ou no caso de estupro, né, que para evitar uma condenação criminal, a pessoa pudesse se casar. Hoje em dia não existe mais essas situações. Você tem que ter no mínimo 16 anos de idade e também você precisa da autorização dos seus dois pais. Tanto a mãe como o pai tem que autorizar você a se casar. Não é permitido você se casar sem autorização deles. Porém, você pode... uma vez que a minha mãe e meu pai, eles não gostam do meu noivo, da minha noiva, mas eu sou uma pessoa que trabalho, eu sou uma pessoa que tem minhas responsabilidades. É difícil isso aos 16 anos de idade, né? Mas pode acontecer. E eles estão dando um motivo que não é justo. Aí você pode entrar com uma ação de suprimento judicial. Então, essa ação de suprimento judicial é para que o juiz analise. Deixa eu verificar aqui o que eles estão falando, por que eles não podem se casar. Então, ele vai analisar por que os pais não estão concedendo essa autorização para os filhos e, mediante a análise do juiz, ele pode autorizar esse casamento ou não. Então, um dos motivos justos que seria... para não deixar os filhos se casar, é justamente a pessoa ela não trabalha, ela tem uma vida desregrada, está sujeita a ter um filho, daí quem vai ter que cuidar dos filhos são os pais. Então, são motivos consideravelmente justos pela jurisprudência, no sentido de não conceder o casamento, a autorização do casamento para essas pessoas de 16 a 18 anos. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, ele está em 4º lugar no mundo, gente, com 2.920.000 casamentos. Eu peguei esses dados da minha pós-graduação, eu acho que os professores acabaram filmando no ano passado, né? Hoje em dia deve ter aumentado ainda esse número, mas é um número relativamente alto, né? Então, é muito importante que as pessoas tenham uma consciência, né, criar consciência nos filhos com relação aos 16 anos, você está criando uma maturidade, criando uma personalidade, está está começando no mercado de trabalho e vai chegar a sua hora de casar também. Então, existe na doutrina uma tendência de que não seja autorizado esses casamentos infantis, que a gente chama, justamente para proteger até mesmo o adolescente que escolhe, opta por se casar, está lá apaixonado, às vezes meio inconsequente, né, com relação a isso. O artigo 1518 nos traz uma questão bastante importante também, que está relacionado com a revogação. Então, ele fala, até a celebração do casamento, podem os pais ou tutores revogar a autorização. Ou seja, autorizei o meu filho a se casar, mas está chegando o dia do casamento e eu não estou convencida disso. Eu posso autorizar? Eu posso revogar essa autorização? Posso. Então, até o dia do casamento, essa autorização, ela pode ser
revogada, ficando daí a critério dos próprios cônjuges, né, das próprias pessoas que querem se casar, entrar com uma ação de suprimento judicial com relação a isso, tá? Muito bem, agora eu quero falar com vocês quem são as pessoas impedidas de se casar. Então, quem não pode se casar conforme o nosso ordenamento jurídico? Então, por uma questão moral, né, uma questão de moralidade mesmo, o legislador entendeu por bem especificar algumas pessoas que não podem se casar. Isso está previsto lá no nosso artigo 1521 do Código Civil. Né? Lembrando, pessoal, uma coisa que eu não falei no início da aula, o nosso Código Civil ele é dividido no livro 4º do Direito de Família, então isso eu sempre gosto de falar. Nós vamos falar agora das pessoas, né? No título 1 do Direito Pessoal. Amanhã nós vamos falar do título 2 do regime de bens. Então, no título 1 do Direito Pessoal, no artigo 1520, no artigo 1521, nós temos que não podem se casar, que são proibidos de se casar. Quem? Primeiro, uma coisa meio óbvia, né? Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Então, essas pessoas, né, não dá para se casar com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó. Os afins em linha reta. Então, aqui eu sempre brinco, né, que a sogra vai ser sempre a sogra. Ah, Larissa, me apaixonei pela minha sogra, me apaixonei pelo meu sogro, dá para eu me casar com ele? Não, né? Pode se casar em outro país. No Brasil, esse casamento não vai ser válido, né? Em outro país que aceite isso, tudo bem, mas no Brasil não tem validade esse casamento. 3. O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante. Então, o adotante, a pessoa que adota uma criança, adota, né, cria ela, enfim, tem um cônjuge que não é adotante dele. Ele pode se casar com esse cônjuge? Não. E a recíproca também é verdadeira. Né? A pessoa que adotou não pode se casar com a mulher do adotado. Então, por questões morais, o nosso legislador previu essas condições. Aqui tem uma questão bastante interessante, né, um pouquinho polêmica até, o inciso 4, que fala os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o 3º grau, inclusive. Muito bem, pessoal. O que é esse 3º grau? Às vezes a gente fala primo de 4º grau, né? Não, nossos primos não... Primo de 1º grau, né? Não, nossos primos não são de 1º grau, eles são de 4º grau. E até o 3º grau são os nossos tios. Então, eu não posso me casar ali com meus irmãos, né? Logicamente, unilateral, bilateral. Os tios têm uma questão interessante, porque nós temos a Lei 3.200 de 41, que autoriza o casamento de tio com sobrinha ou de sobrinho com tia, mediante algumas avaliações médicas, para ver lá se não vai ter problemas biológicos com relação a isso. Então, tem um enunciado 98 da jornada do Conselho da Justiça Federal, do STJ, que diz que entre o inciso 4 e a lei específica, vai vigorar a lei específica. Portanto, é permitido esse casamento entre os tios e as sobrinhas, ou as tias e os sobrinhos. Vamos para o artigo 5º. O adotado com o filho do adotante. Então, gente, também não se justifica esse artigo, né? Artigo 6. As pessoas casadas. As pessoas casadas realmente não podem se separar, salvo se a pessoa já é considerada separada de fato. Então, uma pessoa que já está separada de fato, ela pode contrair uma união estável com uma outra pessoa. Inciso 6. O cônjuge sobrevivente
com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Então, está aí também um artigo bastante polêmico, né? Porque imagina uma pessoa que vai lá e pá, mata o seu cônjuge. Ah, mas daí vai lá e faz carinho e a pessoa acaba se apaixonando, enfim, né? Por questões morais, não podem se casar essas pessoas. Salvo se for um homicídio culposo. O que é muito difícil também que aconteça, né? Um acidente de trânsito e a pessoa fica carente, né? Vai lá, quer reparar o erro, enfim, acabam se apaixonando. Aí, nesses casos de homicídio culposo, é autorizado o casamento. Embora sejam situações difíceis, mas o nosso legislador tratou de defini-las justamente para dar moral para a nossa sociedade. E agora nós vamos falar das causas suspensivas. Então, quais são as causas suspensivas, Larissa? Né? As pessoas que são suspensas de se casar, elas não podem se casar? Na verdade, elas até podem se casar, mas o regime que vai vigorar entre essas pessoas é o regime de separação obrigatória de bens. O legislador tratou de fazer isso justamente para que não haja uma confusão patrimonial na hora que essas pessoas resolvam se casar. Ou seja, não foi nem resolvida lá a questão do divórcio, enfim, e aí como é que vai se casar de novo? Então, tem essa condição que o legislador viu, né, para que não haja essa confusão patrimonial. Então, o artigo 1523. Não devem casar. Inciso 1. O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. Ou seja, enquanto essa partilha não for formalizada, não tem como realizar esse casamento, salvo se for realizado no regime de separação obrigatória de bens, justamente para evitar a confusão patrimonial que possa existir, né? Aquilo que eu já falei, ou seja, no caso tem os bens sendo resolvidos no inventário e aí a pessoa casa em comunhão universal de bens ou comunhão parcial de bens, vai ter um novo patrimônio. Então, para evitar essa confusão, o legislador acabou prevendo a separação obrigatória de bens. 2. Então, esse artigo é bastante visto pelos doutrinadores como anacrônico, antiquado, mas enfim, vamos lá. Né? Início do século XX, muitos falam, que é a viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado, até 10 meses depois do começo da viuvez, ou da dissolução da sociedade conjugal. Então, é aquele caso que tem que esperar 10 meses depois que viuvou por conta de ter certeza que não estar da pessoa não estar grávida, né? E o fato dela não estar grávida pode se casar de novo para não interpretar que o filho possa ser de outra pessoa. Enfim, né? Hoje em dia tem bastante testes com relação à gravidez ou não, mas é um artigo que ainda consta no nosso ordenamento jurídico, no 1523 do Código Civil. Também temos o divorciado, que geralmente são questões, essa sim, é uma questão bastante comum, que a pessoa fez o seu divórcio, mas ela ainda não conseguiu fazer a partilha dos seus bens. Né? Não conseguiu se entender com o seu ex-cônjuge, existem algumas questões ainda pendentes com relação à partilha dos bens. E aí, Larissa, pode se casar? Como eu disse, até pode, mas o regime obrigatório vai ser o de separação total de bens. Por fim, o inciso 4, também no sentido de proteger os bens, o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou a curatela, e não estiverem saudadas as respectivas contas. Então, é importante que se tenha saudadas as respectivas contas para se realizar o casamento
entre essas pessoas, como eu já disse, para proteger a questão do patrimônio. E o parágrafo único desse artigo coloca, né, uma situação que é o que eu venho falando no decorrer da aula. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhe sejam aplicadas as causas suspensivas previstas nos incisos 1, 3 e 4 deste artigo, provando-se a inexistência de prejuízo, respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou curatelada, no caso do inciso 2. A nubente deverá provar nascimento do filho ou inexistência de gravidez na fluência do prazo. Então, é também como eu coloquei, né, uma vez que se prove a inexistência do prejuízo para o herdeiro ou para o ex-cônjuge, é possível que não sejam aplicadas causas suspensivas, eles possam se casar, mas o regime obrigatório acaba sendo o de separação de bens. E o artigo 1524 trata: as causas suspensivas da celebração do casamento podem ser arguidas pelos parentes. Ou seja, quem que eu posso, como lá nos proclamas, quando é que eu posso arguir, quem que pode arguir? Os parentes, os ex-cônjuges, as pessoas que são prejudicadas com esse casamento, né? Parentes em linha reta de um dos nubentes, seja consanguíneos ou afins. E pelos colaterais, em segundo grau, sejam também consanguíneos e afins. Esse artigo vai de encontro também quando eu falei de impedimentos, é uma questão de direito público. Ou seja, qualquer parente, qualquer pessoa, como é de interesse público, Ministério Público, enfim, qualquer pessoa pode arguir o impedimento daquele casamento. No entanto, no caso de suspensão, não. São essas denominadas por lei. Muito bem, pessoal. Quero falar com vocês agora um pouquinho sobre a união estável. Então, tem algumas dúvidas, né? A nossa Constituição Federal, no artigo 226, parágrafo 3º, ela fala que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Por exemplo, Larissa, eu tenho uma união estável, que está lá no cartório. Como é que eu faço uma união estável? Primeira coisa, como que eu faço uma união estável? Então, você pode fazer através de uma escritura pública, você pode fazer através de um contrato particular entre as partes, ou você pode simplesmente morar junto, dividir contas, enfim, provar que você tem uma união duradoura, né? Nós vamos ver os requisitos com relação a ela. Só que o ideal, gente, é que você faça realmente essa escritura pública ou que você faça o contrato para dar uma segurança jurídica para os cônjuges com relação ao que eles estão vivendo, né, aos vínculos que eles estão criando. Porque acontece muitas vezes de não fazerem, não terem filhos, aí constituírem bens. Então, para provar isso, às vezes acaba ficando um pouquinho mais difícil. Você tem que ter testemunhas, tem que ter outras, né, provas no sentido de realmente provar que está havendo essa união estável. Por isso que é tão importante nós realmente fazer o contrato ou a escritura pública, para que as pessoas, não, realmente nós temos uma união estável e vamos passar os nossos bens a ser regidos pela comunhão parcial de bens. Aí, digamos que você tem essa união estável, mas eu quero me casar. Como que eu faço para me casar, Larissa? Então, a partir do momento que você já tem a união estável, a fase que você tem que passar é a fase de habilitação. Ou seja, tem que levar as documentações, né, provar que você já é divorciado ou que a sua partilha de bens já está homologada. Não estando homologada, como eu já disse, vai para o regime de separação total de bens. Então, tem essas questões que vocês precisam observar quando você trata de união estável. E o artigo 1723 do nosso Código Civil, ele denomina, ele fala o que é uma união estável. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública,
contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de uma família. Então, pessoal, quando você tem um filho, mora junto, fica mais fácil de você provar a união estável. Mas como que eu provo, Larissa, se eu não tenho contrato, se eu não tenho uma escritura pública e se eu não tenho filhos? É possível ter uma união estável sem filhos? Sim, é possível. Você vai ter que provar isso através de testemunhas, né, que era uma relação contínua, né, já se tinha um determinado tempo com relação a isso, né, era duradoura, ela era pública, né, as pessoas conheciam esse relacionamento, conheciam vocês como um casal, né, por isso que eu digo que isso aí acaba sendo um pouquinho mais complicado de se provar, mas dependendo da situação também tem como ter provas nesse sentido. O parágrafo único desse artigo fala que a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos, que são aqueles que eu falei, que está relacionado ao pai, à mãe, os adotantes, os adotados e principalmente uma encrenca, que são as pessoas casadas. Mas, Larissa, veja bem, né, a pessoa é casada, lá tá, o homem é casado e eu tenho uma união estável com ele. Ele vem, ele dorme aqui comigo, ele paga minhas contas, eu tenho até um filho com ele. Então, é uma questão, né, que são as famílias simultâneas, que realmente a maioria da doutrina trata ainda como concubinato, justamente pela característica monogâmica que tem o casamento, mas existe algumas posições jurisprudenciais no sentido de não vedar mais os olhos para essas pessoas, né, dando direito, inclusive, a pensão, alimentos, enfim. O juiz, quando analisa isso, analisa muito o caso específico de cada situação. De uma forma geral, elas não são válidas, mas existem, sim, direitos sendo conseguidos, né, por conta dessa união estável, que é uma situação que acontece, né, sempre aconteceu na nossa sociedade, independente de se deveria ou não, mas muitos julgadores já não têm mais vendado os olhos diante dessa situação e não dando os direitos, muitas vezes, que eles entendem ser merecidos por essas pessoas. Então, o artigo 1725. Na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais no que couber o regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, salvo se você expressar algo diferente na sua escritura pública ou no contrato, enfim, respeitando as condições legais, você vai aplicar, sim, o regime de comunhão parcial de bens para a união estável. Ou seja, todos os bens que foram adquiridos na constância daquela união acabam se comunicando. Muito bem, Larissa. Então, agora eu tenho uma união estável. Esse dia chegou lá no meu escritório, tem uma união estável, mas nós não adquirimos bens, nós não temos filhos. Eu preciso fazer o divórcio? Não. Se você não constituiu bens, não tem filhos, aí simplesmente cada um vai morar em outro apartamento, enfim, vai tocar a sua vida. Por quê? Porque não se criou, não se trocou o nome, né? Uma das diferenças que a gente fala da união estável para o casamento é que o casamento ele cria um estado civil, ou seja, você passa a ser separado, você passa a ser divorciado. Já a união estável não cria esse estado civil. Então, tem até alguns doutrinadores, timidamente uma doutrina no sentido de querer dar um estado civil de companheiro, né, enfim, nessas relações estáveis. Mas, juridicamente, no momento, nós não temos essa condição de alteração do estado civil. No entanto, eu adquiri bem. Tenho que fazer o divórcio? Sim. Aí você vai fazer uma dissolução de união estável nos termos legais. Ou seja, se tiver filhos, você vai fazer essa união via judicial, você vai fazer essa dissolução
via judicial. No entanto, se não tem filhos, você consegue fazer essa dissolução via extrajudicial, que a gente chama, que é pelo cartório, contanto que vocês estejam de acordo na partilha, na separação da partilha de bens, tá? Vamos para um quadro comparativo, então, que eu fiz referente à união estável e o casamento. São muito parecidos os institutos. E isso, às vezes, pela grande parte da doutrina, é um pouco criticado, né? Algumas pessoas mais tradicionais acabam entendendo que a união estável não deveria ganhar todos os direitos do casamento. Por que não? Uma coisa é a união estável, outra coisa é o casamento. Então, a primeira coisa, né? O casamento, ele realmente tem aquela característica de um contrato solene, formal. Mas, Larissa, o casamento, ele é civil ou religioso? O casamento religioso é válido? Sim, o casamento religioso é válido. Ele tem que ser registrado no cartório competente no prazo de 90 dias, né? Respeitando, inclusive, também a fase de habilitação. Então, ele segue todo um rito, uma solenidade, um formalismo para se realizar. Já a união estável, não. Então, a união estável ela pode ser expressa, que daí vem a questão da escritura pública, que é quando as pessoas realmente registram aquela união, ou ela pode ser tácita, que daí é aquela confusãozinha que eu falei para vocês, né, que muitas vezes acaba gerando polêmica, acaba gerando até mesmo enriquecimento ilícito de um dos cônjuges, acaba atrapalhando a vida de uma das pessoas, pode atrapalhar a vida de uma das pessoas se sentir injustiçada quando não conseguem prova suficiente dessa união estável e constituiu um patrimônio, comprou alguma coisa com essa pessoa e não está no seu nome, por exemplo. Então, é muito importante que seja feito, que seja formalizado, mesmo que seja uma união estável, mas via um contrato ou via uma escritura pública. Esses dias eu fiz um contrato de união estável, por exemplo, para um casal que queria um financiamento no banco. Então, tem instituições que pedem que as pessoas formalizem essa união, justamente porque o regime que vai vigorar é o regime de comunhão parcial de bens e até mesmo a questão da coobrigação com relação ao financiamento. Então, que formalizem, que só dão um financiamento mediante o contrato de união estável. Então, é importante para vocês verem a importância que é você formalizar a situação que você está vivendo com o seu companheiro ou companheira. Com relação ao estado civil, como eu já disse, no casamento você cria o estado de casado, de casada, tem muitas pessoas que gostam disso, ou então de divorciado, divorciada. Na união estável, não. Tem uma coisa bastante interessante, até esses dias eu tive uma cliente que me falou, nossa, Larissa, veja bem, se o meu marido, o meu ex-cônjuge, já estava se separando, morresse, eu não poderia nem ficar morando no apartamento dele. Não, você tem algo que se chama direito real de habitação. Ou seja, a partir do momento em que essa pessoa ela morre e era o apartamento, a residência em que vocês dois moravam, você pode continuar morando nesse apartamento, tanto no casamento como na união estável. Enfim, essas são uma das principais questões das diferenças da união estável para o casamento. Pessoal, vamos para o quiz agora para nós recapitularmos o conteúdo? Vamos lá, primeira pergunta. Em relação à comunhão plena de vida, o que vocês acham, pessoal? Olhando assim por cima, lembra do artigo 1511 do Código Civil, que eu falei para vocês? Vamos ver as alternativas. Letra A, decorre dos princípios do direito de família, mas não está expressa em lei. Sim, decorre dos princípios do direito de família e está expressa em lei. Está expresso em lei. Letra B, é uma construção meramente doutrinária. Também é uma construção doutrinária, mas não é meramente doutrinária. É um princípio do direito de família relacionado à adoção de adolescentes. Não, foi longe, né? Aqui, a pessoa que formulou a pergunta acabou indo longe. E é a letra D,
é a base na qual se constrói o casamento segundo o texto de lei. Exatamente, é a letra D, porque conforme eu já disse, no artigo 1511, nós temos ele está expresso que realmente o casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Essa questão dos direitos e deveres dos cônjuges é também o que muda no decorrer dos anos. Como nós já vimos no início da aula, antigamente o homem era considerado o grande chefe da família. E hoje essa realidade mudou, dando direitos e deveres de igualdade entre homem e mulher. Vamos para número 2. Segundo o Código Civil, são impedidos de casar, exceto o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi o do adotante. Está certo, estão impedidos de se casar esses. Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Inciso 1º do artigo 1521. Certíssimo, eles estão impedidos de se casar. O adotante com o filho do... o adotado com o filho do adotante, ou seja, o irmão. O casal vai lá, adota uma pessoa e é o irmão dele. Não pode se casar também por questões morais, o legislador previu essa condição. E aí nós vamos para a letra D. Os colaterais em 4º grau, que são os nossos primos. Então é permitido, sim, por lei, acontece até muito casamento entre primos. Letra D, os colaterais em 4º grau, que são os nossos primos. Então acontece muito até dos primos se apaixonarem, quererem se casar, e é permitido, sim, que eles se casem conforme o nosso ordenamento jurídico. Vamos para a terceira pergunta. Considerando as seguintes hipóteses, um dos cônjuges descobre após o casamento que o outro é portador de vírus HIV, contraído anteriormente ao matrimônio. Será que é válido esse casamento? 2. Havia ocorrido o defloramento da mulher antes do casamento. Será que é válido? Letra A, nulo e anulável. Então, gente, o número 2, havia ocorrido o defloramento da mulher antes do casamento, era um artigo previsto no Código de 1916 e foi extinto, né? Então, a gente já vai por eliminação, que nós vamos ou para a letra C ou para a letra D, porque essa número 2 é válido, o casamento nesse sentido. A letra C, válido. Será que é válido quando uma pessoa casa, não sabia que tinha HIV e descobre depois de casar? Então, essa é uma das condições de anulação do nosso casamento, né? Que está prevista lá no artigo 1550 do Código Civil. É anulável o casamento, inciso 3º, por vício da vontade, nos termos do artigo 1556 a 1558. Aí você vai lá e vê que tem a questão do erro essencial. Ou seja, a pessoa ela não sabia, no artigo 1557, considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. Inciso 3º, a ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável que não caracteriza de deficiência ou de moléstia grave e transmissível pelo contágio ou herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou da sua descendência. Então, nesse caso, né, tendo em vista que é uma moléstia grave, que pode botar em risco a saúde do cônjuge ou da descendência, você consegue, sim, anular o casamento. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final da nossa primeira aula sobre questões polêmicas no direito de família, aqui no Saber Direito na TV Justiça. E recapitulando alguns pontos importantes da aula, num primeiro momento, nós conversamos sobre a evolução do conceito de família na nossa sociedade, no nosso ordenamento jurídico. Hoje essa família ela já é considerada legítima
por diversas pluralidades, né? Se tem uma pluralidade de entidades que dá legitimidade, que são regulamentadas, reconhecidas pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro. Recapitulamos como que isso começou lá em 1824, que não era possível, que só era reconhecida a família, só era legítima na nossa sociedade se fosse feito através da Igreja Católica. Depois nós falamos sobre a idade núbio, quem que pode se casar. Então, eu citei a questão da lei da deficiência, do Estatuto dos Deficientes, que também é conhecido como a lei da inclusão, ou seja, eles têm liberdade hoje em dia para se casar, desde que possam expressar a sua vontade ou ter um representante legal para isso. Falei também da questão da idade núbio, que são os 16 anos. Então, antes você não pode se casar dos 16 anos. E se você quiser se casar dos 16 aos 18, é importante que os seus pais, é imprescindível que os seus pais autorizem esse casamento, tanto o pai como a mãe. Se não autorizarem, você pode entrar com uma ação de suprimento judicial. Também falei a questão dos impedimentos, quem que não pode se casar sob hipótese alguma, a questão da suspensão, né, do regime de bens que fica obrigatório, que é o de separação de bens. E, por fim, falamos algumas características da união estável. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Amanhã, gente, nós vamos falar sobre regime de bens. Quais são os 4 regimes de bens que a pessoa pode escolher? Comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, separação convencional de bens e a participação final dos aquestos. Esse último aqui quase, eu não conheci ninguém até hoje que é casado nesse regime. Mas, enfim, ele existe no nosso ordenamento jurídico. Então, eu espero vocês amanhã na nossa aula. Muito obrigada pela audiência de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.